Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. No nosso programa de cada vez pegamos num conceito diferente desta sabedoria e tentamos explicá-lo da forma mais simples e mais emocional para uma pessoa que acabou de começar a estudar. E hoje gostaríamos de falar do conceito de intenção. Diz-se que os cabalistas estão envolvidos em intenção, lidando com certas coisas ocultas que ninguém pode ver. Eu sei que durante muitos anos o doutor esteve ao lado do grande cabalista, o Rabash, o filho do grande Yehuda Ashlag, Bala Sulam, o mestre da escada, e esteve com ele em diferentes estados. E ficaria feliz se pudesse pegar em nós e levar-nos até aquele primeiro momento em que de repente compreendeu que o seu professor está envolvido em algo que não é perceptível ao olho. O que é que sentiu? O que é que entendeu? Dr. Lightman, eu descobri que o homem tem uma intenção para além do desejo e do pensamento. Também existe a intenção. E normalmente não pensamos acerca disso. Nós dizemos o que é que quer dizer, o que é que quer, como se houvesse algo para além daquilo que vemos, da pessoa que vemos, das suas ações, o que quer alcançar, o que quer fazer. E os cabalistas, tal como vemos, tal como ouvimos, tal como lemos nos seus livros, estão muito preocupados com a intenção. Ou seja, é realmente importante saber qual é a intenção da pessoa em cada ação. O que não é assim tão importante é a ação, mas a intenção. E qual deve ser a intenção? Dr. Lightman precisa de ser para o benefício dos outros. E aqui, quando descobrimos que isso é aquilo que precisamos de fazer, todos nós alcançamos um beco sem saída, uma parede. Uma parede que é infinita em altura, largura. Basta a pessoa imaginar-se que está numa espécie de um bloco de cimento. Não pode fazer nada. Mas para a pessoa é claro, de um dia para o dia a seguir. Tanto quanto tenta examinar-se, etc., é claro para a pessoa que está a pensar apenas em si próprio, em todos os aspectos possíveis, desde o mais pequenino até ao maior. Quando respira, quando pensa, quando faz, o que quer que seja. O que quer fazer através disto é beneficiar-se a si próprio de alguma forma. E a intenção, na sabedoria da Kabbalah, não fala acerca disso. Porque isso é claro para todos, para o inanimado, o vegetativo, o animal, quanto mais para os seres humanos, o nível falante, que a sua intenção é sempre para o seu próprio benefício. É assim que nós desenvolvemos e é assim que descobrimos como somos, através daquilo que recebemos de forma inata pela natureza. E quando vemos o que o Criador está a exigir de nós, o que é? A intenção. Que tipo de intenção? Ele criou-nos com a intenção na qual nos preocupamos conosco próprios o tempo todo, pensamos em nós próprios o tempo todo, em tudo, em qualquer coisa, na medida em que conseguimos, claro. Mas pensamos e preocupamos-nos apenas com nós próprios. Como nos podemos preocupar com outra coisa? E então dizem-nos, a nossa intenção tem que ser preocupar-nos com os outros, tal como o Criador, que não pensa nele próprio. Diz-se que ele não tem desejo de receber,
desejo de receber prazer. Ele não pensa em si próprio. E da mesma forma, a pessoa precisa de alcançar um estado em que não pensa em si própria também. E então vai começar a sentir a realidade, não através de si própria, dos seus sentidos, dos seus atributos, mas vai começar a sentir a realidade tal como a realidade é, fora de si, tal como é em si própria. E a realidade que vai descobrir fora de si é chamada o mundo superior, ou o mundo da verdade. É chamado de verdade, pois saímos de nós próprios e sentimos-lo de forma objetiva, de forma independente. Não pensamos em nós próprios. É como se tivéssemos neutralizado todos os nossos interesses próprios, desejos para nós próprios, o que nos vai dar, o que é que vamos receber daqui. Tudo isso não existe. Existe apenas uma coisa. O que é que existe fora de nós? E a nossa intenção é beneficiar isso, para o benefício de tudo o que está fora de nós. Então os cabalistas continuam a explicar que fora do homem, no seu exterior, está apenas o Criador. E quem é o Criador? É esse campo, essa força, um campo de força que existe fora de nós, que preenche toda a realidade, tudo. E o que é esta força, o que é este pensamento? Está dito que este é o pensamento da criação, para beneficiar os seus seres criados. E o que é que podemos fazer com isto? Dizem-nos que se identificássemos na nossa atitude, na nossa relação com este campo que está fora de nós e que preenche todo o mundo, então tenta aproximar-se dele, revelá-lo, e vai começar a sentir que este campo está direcionado a si. E é assim que vai começar a sentir os outros, vai começar a entender os outros, a influenciar os outros de diferentes formas. Como receberam um determinado tipo de impressão para sentir uns aos outros, e é assim que juntos vamos começar a desenvolver é o chamado de eu para o meu amado e o meu amado para mim. Temos esta espécie de diálogo em que quanto mais pensamos no Criador, pegamos e temos o Criador em consideração nas nossas diferentes ações, mas é Ele, ou seja, talvez não imediatamente, talvez tenhamos que praticar um pouco para receber alguma excitação da doação do Criador na nossa direção. No início não é sentido, mas depois começamos a senti-lo, que está alguém que age na nossa direção, para conosco, e começamos a senti-lo dentro de nós, tal como entre duas pessoas, da mesma forma que nós e o Criador. Ele fala, nós entendemos, escutamos, ouvimos nos nossos diferentes sentidos. Normalmente falamos de um sentido adicional, o sexto sentido. Porque, para começar, pela natureza temos 5 sentidos. E nós começamos a relacionar-nos com o Criador começa a relacionar-se conosco, temos contacto com ele, e então tudo é organizado. Isto é muito excitante, tudo acabou de dizer. Dr. Lightman precisa de praticar, precisa de fazer muitos exercícios, ajuda do ambiente. E a ajuda não está em que lhe dizem faça isto, faça aquilo, mas eles também estão envolvidos nisso, numa determinada extensão. Influenciam-no nas ondas, nestas ondas de pensar acerca do Criador,
doação ao Criador. Pode até adivinhar o que lhe quer dizer. Isto é algo que todas as pessoas precisam de relacionar. Ora, então, para fazer aqui um sumário daquilo que eu compreendi, disse-me que de forma natural a nossa intenção é sempre para o nosso benefício. Dr. Lightman, certo? Ora, é assim que fomos feitos. Não é que algo esteja estragado dentro de nós. Dr. Lightman, certo? E então nós precisamos de atualizar a nossa intenção. Dr. Lightman, certo? Invertê-la. Em vez de para nós próprios, pensar acerca do Criador. E então nisso descobrimos que o Criador está a pensar em nós. Ora, anteriormente disse-me que eu tinha que pensar acerca dos outros. Dr. Lightman, espera, por forma a alcançar um pensamento acerca do Criador e uma intenção para com o Criador. Então, à nossa frente está todo o mundo, o inanimado, vegetativo, animal, as outras pessoas. E nós podemos treinar, pensar acerca deles. Na chamada doação, amor, conexão. E então, os cabalistas recomendam que estude num pequeno grupo, numa pequena sociedade. E então, nessa sociedade, onde vai encontrar estas pessoas que querem alcançar o mesmo objetivo, e então vão dar um ao outro exemplos, apoio, cada um vai aprender acerca do outro, vai ver como o outro está numa espécie de luta dentro dela própria para se aproximar dos outros. E então, o melhor é tentar fazer intenções em grupos de 10, dezenas, e nesse grupo, cada um vai pensar acerca desse grupo. Rony, qual deve ser a intenção de cada pessoa? Dr. Lightman, a intenção deve ser a benefício do grupo. E então, do amor dos homens, alcançamos o amor ao Criador, em que tentamos pensar acerca dos nossos amigos no grupo de diferentes maneiras agradáveis, que são benéficas para eles, oramos para eles, pedimos por eles ao Criador. Estamos próximos deles e eles fazem o mesmo conosco. E então o que acontece é que desta forma nos aproximamos uns dos outros e através disso despertamos o Criador para se revele a nós. Ou seja, que ele vai revelar o seu desejo, e isso é chamado de de conexão, de amor. Isso é considerado diferentes boas influências, e ao despertar este tipo de relações entre nós, através disto, atraímo-lo para ele se revelar, até que ele se torne revelado. Então construímos uma espécie de laboratório, que é o lugar onde melhoramos a nossa intenção, que é na direção dos outros, boas intenções na direção dos outros, totalmente sim, na direção daquele grupo de amigos. Ora, então se eu passar do meu benefício para o benefício dos outros, isto vai abrir um mundo superior para mim? Totalmente certo. Ora, porquê? Totalmente porque é o oposto. Vai ver a natureza na sua forma oposta. Normalmente o que nós vemos na natureza é de acordo com as nossas qualidades de recepção, em que queremos atrair tudo para nós próprios. Portanto, tudo o que vemos na natureza também é o mesmo. Ou seja, é como se projetássemos na natureza as nossas intenções e desejos, e então o que vemos é este mundo. O inanimado, o vegetativo, o animal, as outras pessoas, que estão todas a trabalhar apenas para o seu próprio benefício. E então o que vemos é um mundo egoísta, no qual todos se preocupam apenas consigo próprios. E até
à custa dos outros. E o mundo espiritual é o oposto. É por isso que não o sentimos. É algo que atua de uma forma que é como se invertesse a sua roupa ao contrário. Que estava do lado direito e que a virou do avesso. E é isto que nós precisamos de fazer. Em vez da nossa intenção, a nossa intenção má para com os outros, precisamos de inverter a nossa intenção para o bem. E isto aplica-se a todas as pessoas, para com tudo, o inanimado, o vegetativo, o animal, as outras pessoas e o Criador. Em suma, aquilo que precisamos de alcançar são estes 5 níveis de amor, doação, no nível inanimado, vegetativo, animal, falante e o Criador. E tudo isto é uma mudança na intenção, Dr. Lightman, e é apenas uma mudança de intenção. E então o que vê, tal como está escrito, é um mundo oposto, um mundo invertido. De acordo com a forma que mudar a sua intenção, vai ver o mundo. Cada um vê de acordo com a sua intenção. E aqueles que estão ainda no processo de alterar a intenção ou que alteraram a sua intenção um pouquinho, nesta medida é o que vão ver. Oran, quanto mais fala nisto, e também falou em inverter, eu vejo que é 0 ou 1. Ou existe uma intenção para o meu benefício, ou uma intenção para o benefício dos outros, para o exterior. Está totalmente certo? Ora, então, se estivermos direcionados para o interior, então foi como fomos feitos, então aquilo que percebemos é o mundo que percebemos agora, mas nunca vamos perceber um mundo superior. Dr. Lightman, certo. Certo. De acordo com a sua mudança interna da sua intenção, inverte para o benefício dos outros. Dr. Lightman, certo, e é contra a nossa natureza, é difícil de imaginar e, portanto, há todo um método aqui que nos ajuda a mudar a nossa intenção. Ora, por que é que fomos criados com uma intenção para o nosso benefício, se a ideia é nós alcançarmos a intenção para beneficiar os outros? Dr. Lightman, é para inverter a nossa intenção do nosso próprio benefício para o benefício dos outros, e então sente a diferença entre as intenções, vai ser capaz de mudar estas intenções por si próprio, mudar a sua intensidade, e desta forma determinar para si próprio, por si próprio, o nível em que quer viver. Ora, nesta palavra doar, diz que precisamos de alcançar a doação para doar. O que é isso? Dr. Atman, é como isso, agora, em que em tudo o que faz, a sua abordagem em qualquer coisa, pretende ganhar alguma coisa com o que está a fazer. Há algo em si que exige mudança para o melhor e esta é a sua intenção, alcançar isso. Agora, alterar para a intenção de doação é que vai querer fazê-lo apenas para o benefício dos outros. Oran, pode dar-me um exemplo do que é a intenção de doar? Dr. Lightman, que agora não queremos pensar em nós próprios, de forma alguma. E o que queremos é alcançar um estado em que vamos ter uma intenção, um pensamento, apenas para doar aos outros. Por exemplo, assim, Oran Levy, que em vez de ter a intenção de doar ao Michael Lightman, quero doar ao Oran Levy, tanto quanto possível, tal como agora penso apenas em mim próprio. Oran, intenção e pensamento é a mesma coisa? Dr. Lightman, o pensamento é algo mais abrangente, talvez até mais elevado, mais compreensivo. A intenção é aquilo para onde nos direcionamos, para onde nos dirigimos. Ou seja, tem uma determinada direção.
Dr. Lightman, sim, isso também é o que dissemos, também é o que dizemos na vida, o que é que queremos alcançar? Que há um início e um fim para uma ação, para um pensamento, para um desejo, para onde é que está direcionado? Oran, então como é que definiria a palavra intenção? Dr. Lightman, intenção significa pensamento que faz o escrutínio do que a pessoa quer alcançar, como resultado de qualquer ação na qual está envolvido. Oh, Rani, como é que alteramos a nossa intenção de receber para nós próprios para fazer doação de bem aos outros? Dr. Lightman, esse é na realidade todo o percurso que temos que fazer. Há duas coisas aqui acerca disso. Há o desejo de mudar a intenção e os meios para alterar a intenção. O desejo de alterar a intenção às vezes aparece na pessoa que vem estudar a sabedoria da Kabbalah, que nem sequer sente que isto é aquilo para que veio, são coisas que normalmente estão ocultas da pessoa, e depois há um método de como alterar a intenção. E, portanto, todo o nosso ensinamento é apenas qual a intenção na qual nos encontramos e qual a intenção que precisamos de alcançar. Ora, a pessoa precisa de praticar as suas intenções? Do outro lado, mas sim, suponhamos que sim. Ora, qual é a primeira intenção que a pessoa precisa de treinar? Do outro lado, não, é tudo o mesmo. Todas as intenções que existem na pessoa são apenas para o seu próprio benefício. E se ele quer corrigir isso, então precisa de as inverter para a forma da doação. Ora, e este estudo ensina, ajuda. Dr. Lightman, o estudo ajuda a pessoa a atrair uma força que vai ajudá-la a mudar a sua intenção. Ora, que tipo de força é, Dr. Lightman? A força da doação, a força da natureza, podemos até chamar-lhe o Criador. Ora, então temos que atrair esta força para mudar a nossa intenção para que passe a fazer bem aos outros. Totalmente certo. E aí vai tornar-se como o Criador. E então vai chamar-se de Adam, homem, que em hebraico também significa ser semelhante ao Criador. Ora, como é que a pessoa mede que está a avançar na direção da doação? Porque a intenção parece ser assim algo um pouco. Dr. Lightman, isto é a razão pela qual fazemos grupos. Ora, neste laboratório de que falamos, Dr. Lightman, certo? Que as pessoas que começam a estudar encontram um professor, o professor organiza-os em grupos, são chamados de dezenas, porque a direção ótima, o número ótimo são 10, e vamos explicar isso depois. E, portanto, eles encontram-se num grupo e desejam receber doação mútua, até que entrem em conexão uns com os outros com a ajuda da força superior, que o Criador organiza a sua conexão, e então, na sua conexão, começam a descobrir a força da doação chamada do Criador. Ora, e podem medir o seu avanço na direção da doação? Dr. Lightman, não imediatamente, mas sim. Ora, o que é que a pessoa recebe se começar a fazer estas intenções? Dr. Lightman, através disso, começa a conhecer o mundo superior, começa a conectar-se com a força superior, quão próximo ou afastado está, e todas estas coisas aparecem nos livros da Kabbalah. Ora, suponhamos que a pessoa começou, mas ainda não alcançou esta intenção sublime de amor aos outros. Se agora fizer algo de bom para com os outros, existe alguma espécie de... faz alguma coisa boa, Dr. Letona, mesmo que imediatamente não sinta um benefício disso e não sinta que ganha algo como resultado, enquanto avançou, ainda assim vale a pena fazê-lo. Porque através destas diferentes ações, e especialmente que ele o faz num grupo de pessoas, então já sente que está a avançar. Ora, eu ouvi que os cabalistas trabalham nas suas intenções. O que é que eles fazem?
Dr. Lightman, em suma, precisam de alcançar um estado em que a sua intenção é para o benefício dos outros. E os outros? Bem, podemos dizer que são pessoas, tal como nós, que todos precisamos de nos ajudar mutuamente ao estabelecer exemplo através dos nossos estudos, no geral, em todas as formas e em todas as ordens da vida. Precisamos de nos ajudar a alcançar o mundo superior. Ora, na sabedoria da Kabbalah diz que a conclusão das intenções do homem deve ser dar contentamento ao Criador. O que é essa intenção? Dr. Leitman, dar contentamento ao Criador é algo que podemos fazer apenas se fizermos doação aos outros. Porque não há nada para doar ao Criador, ele não tem uma carência. E, portanto, toda a sua carência está em que os nossos amigos tenham prazer com ele. E, portanto, precisamos de ajudar o Criador, ajudando os nossos amigos no grupo a alcançar uma tal conexão em que o Criador vai ser capaz de doar nessa conexão e ter deleite dessa conexão. Ora, então tornamo-nos o ajudante do Criador, ajudando as outras pessoas a avançar para intenções de doação e amor? Dr. Lightman, sim, com certeza que sim. Eu até aposto que o Criador está à espera disso, está totalmente dependente de nós. Ora, o Ari disse que a intenção deveria ser aderir a nossa alma à nossa raiz. Dr. Lightman, porque o Criador é nossa raiz, de onde tudo advém. E precisamos de conectar uns com os outros até ao ponto em que vamos senti-lo enquanto a nossa raiz, que faz doação, que dá, que nos preenche. E em de retorno, queremos conectar uns com os outros e nessa conexão que construímos, aproximamos-nos dele mais e mais. Ora, está escrito que antes de cada ação, os cabalistas têm a intenção de unir o Criador com a criação. O que é isso? Ora, é conectar o Criador com os seres criados. Ou seja, a Shekhinah, a divindade, são pessoas que entram em conexão umas com as outras para dar ao Criador a oportunidade de doar, de se revelar entre eles. Têm todos a intenção de doação. Oren Bala Sulam escreve que a intenção do trabalho do homem deve ser aumentar a glória dos céus. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa que o pensamento da criação, que é avançar os seres criados para a conexão uns com os outros e com o Criador, para que Israel, a luz e o Criador sejam um, ou seja, que todos os seres criados chamados Israel, porque estão em Yeshar Kel, ou seja, têm a intenção de alcançar adesão com o Criador, que significa de forma literal, conectam uns com os outros e na sua conexão também querem alcançar conexão ao Criador. E, portanto, os cabalistas reúnem-se em grupos de 10 e este grupo aproxima-se do conceito do Criador. Então, a sua intenção é... Bem, suponhamos que os cabalistas serão capazes de o fazer e mais pessoas também se vão aproximar da doação. O que é que vai acontecer? Dr. Lightman, as pessoas vão revelar que existe um Criador no mundo. E como é que isso vai mudar as coisas? Porque para já existem muitos problemas, Dr. Lightman. Isso vai inverter o mundo completamente. Se a pessoa descobrir que existe um Criador no mundo, que é o bom, que faz o bem, que controla e governa tudo, a pessoa inverte as suas intenções. Dr. Lightman, não só as suas intenções, os seus tudo, os seus pensamentos, desejos, porque começa a sentir que está dentro da força superior. Guerras, tudo isto, Dr. Lightman, não vai haver espaço para isso. Apenas uma coisa, a conexão entre nós e o Criador. É a única coisa que existe no mundo.
A pessoa começa a descobrir que o mundo corpóreo não existe de forma alguma. Mas isto já é para a próxima pergunta. Ensinou-nos muitas coisas acerca da intenção, mas qual é a coisa mais importante para nos lembrarmos acerca da intenção? Dr. Lightman, que precisamos sempre de nos direcionar do preenchimento para benefício próprio para beneficiar os outros. E o que é que me deseja pessoalmente enquanto um estudante que começou apenas a estudar a sabedoria da Kabbalah relativamente à intenção? Dr. Lightman, seja um bom amigo no grupo que o professor arranjou para si. E onde é que isso me vai levar, Dr. Lightman? Conexão com os amigos e na conexão correta com os amigos vão revelar o Criador. E que intenção devemos ter? Dr. Lightman, apenas conexão entre nós e o Criador. E através disso, vamos alcançar o final da nossa correção e vamos revelar a realidade do mundo verdadeiramente infinito, que é o oposto do nosso mundo, e tudo vai estar aberto para nós. Nem tenho palavras para descrever isto. Vamos encontrar tudo, mas vai ter algum tempo. Dr. Lightman, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a todos que estiveram connosco. Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Tudo de bom.